Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, que tem o tema Como funcionam os ciclos da matéria na natureza. Aí na figura, nós vemos um menino com um olhinho puxado, então provavelmente é um chinesinho, e usando máscara. Hoje o nosso normal já é ver, já é encontrar as pessoas usando máscara devido à pandemia. Mas essa figura aqui quer mostrar a poluição atmosférica, feita ali pela combustão de combustíveis fósseis, exalando ali do cano de descarga dos carros e indústrias e etc. Então essa poluição atmosfera com emissão de gases na atmosfera, como o CO2, polui o ambiente e por isso ele está usando máscara, porque isso pode provocar problemas de saúde, problemas respiratórios. Inclusive lá na China, que a poluição atmosférica é muito grande devido à população também, que lá é bem grande. Mas o que isso tem a ver com a matéria que a gente vai estudar hoje? É justamente porque fala ali da matéria como ela se transforma, e vai sendo reutilizada novamente pela natureza. É um ciclo. E o que está envolvido aí nesse exemplo é o ciclo do carbono. Mas vamos estudar aqui hoje os principais ciclos da matéria, que são os ciclos biogeoquímicos. O que significa isso? O que é um ciclo biogeoquímico? São processos em que elementos químicos atuam de forma cíclica nos ecossistemas, impedindo que esses se esgotem. Então está sempre se renovando. E quais são os principais ciclos biogeoquímicos que nós vamos estudar? Existem vários, mas vamos nos concentrar apenas em 4. O ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Então vamos começar vendo quais fatores essenciais precisa ter para que ocorra a renovação desses elementos químicos na natureza. Um dos fatores é um reservatório desses elementos químicos, que pode ser na atmosfera, na hidrosfera ou na crosta terrestre. Porque se não tiver o elemento químico, como é que ele vai se renovar? A presença também dos seres vivos é importantíssima, é um fator essencial para que continue essa ciclagem. E condições mínimas também que permitam a movimentação e a transformação do elemento químico no ambiente e nos corpos dos seres vivos. Então vamos entender como é que isso funciona na prática, começando aí falando do ciclo da água. Então a água tem uma presença bem marcante no nosso planeta. Você observa aqui pela figura, que essa parte azul aqui do globo é toda ela de água. Temos ali os oceanos e também rios, lagoas e etc. Então tem mais água do que terra. Tem algumas pessoas até que costumam falar que em vez de se chamar planeta Terra, deveria se chamar planeta Água, porque a quantidade de água é muito maior. Observa só esses gráficos aqui embaixo. Então 97,5% de toda a água que existe no planeta é de água salgada. Então está ali presente nos oceanos, nos mares. E apenas 2,5% é de água doce, sendo que uma boa parte dessa água está em forma de gelo, nas geleiras. Então você vê aqui, água doce líquida 31,1%, gelo, calotas polares 68,9%. Então tem muito mais água congelada do que líquida. E no caso aqui, em relação às águas subterrâneas, 96% e apenas 4% de água superficial. Isso aqui é uma média baseada nessa porcentagem aqui em referente à água doce e água salgada. Então esse gráfico mostra a distribuição de água salgada e doce disponível na Terra. Muito interessante, saber que existe muito mais água salgada e forma subterrânea do que a água doce. E da água doce, a quantidade dela congelada é muito maior do que líquida. Agora vamos entender como acontece o processo dessa ciclagem ou renovação
do ciclo da água. Existem vários fatores que vão contribuir para que a água surja, né, novamente. Então nós temos aqui, ó, um desenho simbolizando todos os processos que ocorrem para essa ciclagem da água. Então vou começar aqui, ó, pela evaporação. Tanto dos oceanos como dos rios e lagos, a água ela vai sofrendo o fator de evaporação, ou seja, transformando do estado líquido para o estado gasoso devido ao calor. Então, quanto mais quente tiver, mais evaporação vai ocorrer. Depois ela vai se condensar aqui, ó, na formação das nuvens, né? E conforme a quantidade de condensação for se formando, ocorre a precipitação, que pode ser em forma de chuva ou, dependendo do local, né, pode ser em forma também de neve ou granizo. Então aqui ela estava nos mares, nos oceanos, evaporou, condensou e voltou novamente em forma de chuva ou neve. Aqui acontece também quando ela entra no solo, né? Além de abastecer novamente os rios e lagos, a água pode chegar aos lençóis freáticos ou aquíferos que ficam ali, né, na parte que é subterrânea. Então ocorre a infiltração no solo dessa água e vai abastecendo ali essas águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos e aquíferos, e vai também acontecendo o escoamento, né, ali dos rios e voltando ali para o oceano. Então percebe como é que é um ciclo? Então a água estava aqui, evaporou, condensou, choveu, caiu aqui e voltou para cá. Percebeu? Então por isso que se chama ciclo, tá? E falando agora um pouquinho mais sobre esses lençóis freáticos e aquíferos, nós temos aí um grande aquífero, que é o aquífero Guarani, né, que tem aqui no nosso solo, que é um dos maiores aquíferos que existe, né? Então tem bastante quantidade de água subterrânea guardada aí, né, para que possa ser utilizada. O problema é a contaminação do solo através até de lixões, né, e agrotóxicos e algumas outras dejetos como de mineração ou então de indústrias, que pode infiltrar também no solo e contaminar essa água, né, e aí ficar imprópria para uso, por exemplo. Então não adianta eu ter uma quantidade enorme de água, né, que eu não possa usar porque está contaminada. Então a gente precisa ter cuidado, né, com tudo isso. Atividade. O ciclo hidrológico se refere ao movimento da água pelo meio físico e pelos seres vivos dos ecossistemas. Com base nesses dados, mostre a diferença entre o pequeno e o grande ciclo da água. Só voltando aqui na imagem para vocês entenderem o que é isso. O que é o pequeno e o grande ciclo da água? O pequeno ciclo, ele ocorre de forma mais rápida, que é justamente esse que eu falei. Então aqui a água que estava no oceano, evaporou, condensou e precipitou e voltou para cá. Então percebe que, né, foi uma coisa bem rápida e por isso se chama pequeno ciclo. E o que é o grande ciclo? O grande ciclo tem a participação dos seres vivos e é um pouco mais demorado. Percebe que aqui, ó, essas árvores, né, estão representando os seres vivos. Elas fazem transpiração. Então essa transpiração também vai ocorrer ali, né, a evaporação, que também vai ajudar na condensação e precipitação e voltar novamente. Assim também como, por exemplo, a gente perde água no nosso suor, na nossa urina, nas nossas fezes, tem água e tudo isso volta para a natureza novamente. Quando um ser vivo morre, a água que fazia parte daquele organismo também volta para o meio ambiente, de alguma forma. Então por isso que é um pouco mais demorado, por isso ciclo longo da água. Agora sim a gente já pode responder a essa pergunta, né? Então a diferença entre o pequeno e o grande ciclo da água. Então o pequeno ciclo é mais rápido que o grande porque não passa pelo corpo dos seres vivos. Ele apenas conta com a evaporação da água e formação de chuva, granizo ou neve.
No grande ciclo, a água que formará as chuvas parte do corpo dos seres vivos, que podem ser pelos processos como a transpiração, a respiração e a excreção, né, que seria ali a urina, por exemplo, as fezes, tá? Então, tudo que faz parte ali do corpo do ser vivo pode voltar, né, em relação à água, pode voltar para o ambiente nesses processos aí, fazendo parte do grande ciclo, né, da água. Agora falando um pouquinho do outro ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele é dividido em algumas fases. A primeira fase é a fase de fixação do nitrogênio. Nitrogênio é um gás que fica, né, solto, assim vamos dizer, na atmosfera, e a gente não consegue respirar ou utilizar esse gás. Os únicos seres que conseguem utilizar esse gás na forma, né, gasosa são as bactérias. E não é qualquer bactéria, tá? São as bactérias do gênero Rhizóbio, que vive ali nos nódulos das raízes de algumas leguminosas, como o feijão, a soja, a ervilha, né, a lentilha e etc. Então aqui eu coloquei uma figura do lado mostrando esses nódulozinhos, que é onde ficam, né, o habitat dessas bactérias, nas raízes dessas plantas aqui, e tem a capacidade de reter o nitrogênio, tá? Então o nitrogênio vai ser transformado em nitrato, recebendo açúcares da planta, simbiose, através de simbiose ou mutualismo. Então essas bactérias, elas transformam esse nitrogênio que elas capturam da atmosfera, transforma eles em nitrato, né? Ali vai fornecer esse nitrato para a planta, que ela vai se nutrir, porque isso é um excelente adubo para a planta, e a planta, em contrapartida, vai fazer fotossíntese, né? Vai fazer ali a fabricação de açúcares, carboidrato, pela fotossíntese, e vai fornecer para essas bactérias. Então essa associação nós chamamos de simbiose ou mutualismo, tá? Então o primeiro processo aí que ocorre no ciclo do nitrogênio é a participação dessas bactérias quando elas vão fazer a fixação do nitrogênio. Então o nitrogênio que estava na atmosfera foi fixado no solo, né, e nas raízes dessas plantas, que são as leguminosas, que justamente vai começar o pontapé inicial para a formação, né, desse ciclo. Depois que fixou o nitrogênio nas raízes ou no solo, né, essas bactérias do gênero Rhizóbio, vai acontecer a segunda etapa do ciclo do nitrogênio, que é chamada de nitrificação. E essa segunda etapa, ainda é subdividida em duas outras etapas. Como assim? Então aqui o nitrogênio, né, fixado vai ser transformado em amônia. Essa amônia vai ser transformada em nitrato e em nitrito. Então, quando eu transformo a amônia em nitrato, eu vou ter ali, né, o processo de nitrosação. E quando eu transformo esse nitrato em nitrito, eu vou ter o processo de nitratação. E esses dois estão dentro, né, da nitrificação. E é aqui que acontece das plantas absorverem, né, esse nitrato para fazer a sua, vamos dizer assim, adubar, né, para poder conseguir crescer mais forte, mais viçosa, mais bonita, pela presença do nitrogênio, que é um adubo natural. E os herbívoros que se alimentarem dessa planta também vão ser beneficiados, também vão assimilar, né, esse nitrogênio, né, de forma indireta, vamos dizer assim, pelo processo de herbivoria, ou seja, se alimentar de uma planta. E o carnívoro que se alimentar desse herbívoro também vai se beneficiar. Lembra que a gente estudou na aula passada da cadeia alimentar, né? Então um vai passando para o outro na cadeia alimentar e vai assim abastecendo todos dos níveis tróficos e adquirindo aí esse nitrogênio. Depois que faz o processo de nitrificação, ocorre a terceira etapa do ciclo do nitrogênio, que é a desnitrificação, onde eu tenho ali, né, esse nitrato, e esse nitrito ele vai ser transformado novamente em nitrogênio em forma gasosa, né,
que é o nitrogênio atmosférico. E são bactérias desnitrificantes que vão fazer, né, essa transformação e devolver ali o nitrogênio para a atmosfera. Então, observou como é que acontece o ciclo? Então, o gás nitrogênio estava na atmosfera, foi fixado nas raízes das plantas e no solo pelas bactérias do gênero Rhizóbio. Depois, outras bactérias, as nitrossomonas, transformam ali a amônia em nitrato e nitrito, e outras bactérias desnitrificantes vão transformar esse nitrato e nitrito em novamente gás atmosférico, no caso nitrogênio atmosférico, tá? Então fica esse ciclo aí direto. E nesse meio do caminho nós temos ali plantas, herbívoros e carnívoros que vão, né, se aproveitar desse nitrogênio que foi transformado, e quando esses animais ou essas plantas morrerem, eles vão, né, ser decompostos ali pelos fungos e as bactérias que são os decompositores e devolver novamente, né, todos os compostos orgânicos ali para a natureza. Agora os ciclos do oxigênio e do carbono. Esses dois ciclos funcionam de maneira interligada pelos processos naturais de respiração celular aeróbica, com a presença, né, do oxigênio, a fotossíntese, que tem como produto final o oxigênio, mas que para isso aconteça, ela precisa sequestrar carbono da atmosfera, pegando ali o CO2, e também da decomposição, ou pelo processo ali, né, industrial automotivo de combustão. Então, todos esses processos aí que eu falei estão envolvidos de certa forma nesses dois ciclos, ou do oxigênio ou do carbono, ou nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Então, aqui, ó, uma planta, quando ela faz fotossíntese, ela vai precisar de quais componentes para fazer a fotossíntese? Água, energia luminosa e CO2. CO2, ó, esse C aqui, ó, é de carbono. Então, o carbono e aqui, ó, o O2 é o oxigênio. Então, tem carbono e oxigênio aqui, né? Então, mas esses dois juntos que formam o gás carbônico, a planta vai pegar para fazer ali a junção com a energia luminosa e também a água e fabricar ali o carboidrato, né, na forma de glicose para a sua nutrição. Então, através do processo de fotossíntese, a planta sequestra da atmosfera o gás carbônico. E quando ela faz o processo de respiração celular, assim como também os animais respiram e transpiram, e eles vão liberar o que para a atmosfera no processo de respiração? Eles vão respirar o oxigênio presente na atmosfera e liberar como produto dessa respiração o CO2, que a planta vai pegar para fazer fotossíntese, e no produto final, além de fazer o carboidrato, ela libera o oxigênio também. Está vendo como está tudo, né, interligado? Então a planta faz fotossíntese, sequestrando o CO2 e liberando o oxigênio. A gente respira pegando o oxigênio e liberando o CO2 que a planta utiliza para fazer a fotossíntese. Interessante, né? Então é uma coisa interligada com a outra. Assim também como no processo de combustão. Para que possa queimar alguma coisa, né, o fogo ele só entra em combustão se tiver a presença do oxigênio. Sem o oxigênio, nada vai conseguir pegar fogo. E também, na hora da queima ali, né, vai ser liberado o CO2 para a atmosfera. Então, tá vendo como é que esses dois ciclos são interligados, né? Então, aqui tem um resuminho, né, do lado aqui. Então, a fotossíntese retira CO2 da atmosfera e libera o oxigênio para a atmosfera. A respiração celular retira o oxigênio da atmosfera e libera CO2. Na decomposição feita ali, né, pelos decompositores, que são os fungos e as bactérias, e a combustão, libera-se CO2 para a atmosfera. Aqui tem até um experimento, né, falando dessa parte de combustão. Não sei se vocês já viram ou se já fizeram alguma vez, que é aquele experimento, né, da vela acesa, que você tampa ela com um copo, aí quando ela consumir todo o oxigênio que tem aqui dentro,
a vela, né, a chama se apaga. Por quê? Porque acabou o oxigênio. E se você, assim que a chama apagar, você for rápido o suficiente para tirar o copo daqui e entrar o oxigênio novamente, a chama vai acender outra vez, né? Então, o fogo só vai estar aqui, né, presente se tiver oxigênio. Quando o oxigênio acaba, o fogo se apaga, né? A chama aqui da vela se apaga. Vocês podem até tentar fazer isso em casa, é claro, cuidado para não se queimar, né, causar um acidente, mas podem tentar fazer isso em casa, que é muito interessante. Aqui tem uma outra figura, né, mostrando um pouquinho mais desse ciclo do carbono, que tem outros componentes que também liberam CO2 para a atmosfera, né? Então ali tem as indústrias que vão liberar gases, né, para a atmosfera com a queima de combustível fóssil ou de outros, né, componentes, como carvão mineral também. Aqui a própria erupção vulcânica, que também, né, libera ali cinzas e gases para a atmosfera. Os animais, né, através ali da processo digestivo, né, liberação ali das fezes e tal, também liberam CO2 e gás metano também para a atmosfera, que tudo isso, se tiver em grande quantidade, contribui para o efeito estufa e aquecimento global, tá? Então, aqui em quantidades, né, normais, é importante para fazer a ciclagem, né, desse elemento químico na Terra, mas ele em grande quantidade causa poluição, assim como a gente falou lá no início, né, da aula, daquela figura do livro, né, com a pessoa ali com uma máscara, por causa da poluição atmosférica que era muito grande. Aí a segunda atividade da apostila. A fotossíntese é um processo bioquímico que atua em diferentes ciclos biogeoquímicos. Sem ela, esses ciclos não funcionariam. Identifique os ciclos biogeoquímicos que envolvem diretamente os gases produzidos e captados na fotossíntese e explique de que forma a fotossíntese atua nesses ciclos, né? Foi o que a gente acabou de ver, que é o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono, né? Então, ciclos do carbono e do oxigênio. A fotossíntese é a transformação de energia, né, luminosa em energia química, que ocorre com a captação de CO2 da atmosfera, produzindo ali moléculas orgânicas, né, que é o carboidrato, a glicose, e com a liberação de oxigênio para a atmosfera. Portanto, o processo retira CO2 e libera oxigênio, interferindo ali então nos ciclos do carbono e do oxigênio. E agora, para terminar, né, vamos preencher esse quadrinho mental que tem um resuminho de tudo aquilo que foi visto na aula de hoje, que é o quadrinho Relembrando. Então, os ciclos biogeoquímicos principais, existem outros, tá? Existe o ciclo do fósforo e assim por diante, tem vários outros, mas aqui a gente viu só esses quatro aqui, que é o ciclo da água, né, que ele é impulsionado por energia solar e faz ali reservatórios, né, subterrâneos, como os aquíferos e os lençóis freáticos. Temos também o ciclo do nitrogênio, que temos ali o nitrogênio, né, que é um gás livre na atmosfera, e que as bactérias que são fixadoras de nitrogênio são responsáveis por fazer essa fixação no solo e na água e também nas raízes, né, das plantas leguminosas, e assim transformar ali a amônia em nitrato e nitrito para que todo mundo consiga, né, aproveitar esse componente químico que é super importante, né, para a vida de todos os seres vivos, já que nosso DNA também é composto, né, por bases nitrogenadas que são feitas de nitrogênio, então precisa de nitrogênio para repor tudo isso aí. Temos também o ciclo do carbono, né, que ele é responsável pela manutenção da temperatura do planeta, que é o efeito estufa, só que o excesso de CO2 na atmosfera contribui para o aquecimento global. E o ciclo do oxigênio, que é responsável por filtrar os raios ultravioleta, né, fazendo ali a camada de ozônio. E o gás oxigênio também é produzido por meio desse processo, que é o processo mais importante da face da Terra, que é a fotossíntese, tá?
tá? Realizada ali pelos seres autotróficos, que são as plantas, as algas e algumas bactérias, ok? Então, com isso, fechamos esse assunto. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Leia todo o texto da apostila, porque tem informações adicionais. Façam os exercícios e até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.